Continuando a nossa leitura no verso 303, tá? Vamos lá. Ontem ou anteontem, as naus em Áulida, portadoras de males para Troia e Príamo, reuniam-se, nós em torno de uma fonte, hecatombes perfeitas sobre altares santos, voltávamos aos deuses, sob um belo plátano, lá de onde vinha a fonte límpida, um dragão, dorso vermelho sangue, apareceu o sinal, espaventoso, exposto à luz por Deus olímpico. Então, as naus em Áulida. Áulida era uma cidade ali portuária, na Grécia, da onde eles partiram para Troia. Todos os reis, os exércitos ali se reuniram, né, vieram das suas respectivas ilhas, seus reinos, e se reuniram ali em Áulida. Foi lá também onde Agamenon fez o sacrifício da filha Efigênia, a filha que ele tinha com Clitemnestra, né, a irmã de Helena, irmã gêmea de Helena, e era uma filha dele prometida a Aquiles. Então ela era meio que noiva de Aquiles, e lá então em Áulida ela foi entregue em sacrifício para que ele conseguisse garantir então a vitória na guerra de Troia. Essa foi uma dor que ele carregou consigo, né, pelo resto da vida, porque era uma filha muito amada. Mas eles estavam oferecendo ali hecatombes, né, sacrifícios de animais, todo tipo de sacrifício, e os deuses não estavam dispostos a aceitar aqueles sacrifícios, eles queriam realmente a moça, né? Então ele acabou cedendo, Agamenon acabou cedendo e entregou então a filha Ifigênia em sacrifício. Tem um filme que fala sobre o retorno de Agamenon para casa depois da guerra, que é Electra. Eu vou fazer um vídeo sobre esse filme, tá? Mas ali ele mostra o rancor que a esposa, a Clitemnestra, guardou e cultivou por ele ter feito isso, tá? E então eles estavam lá falando que em Áulida eles estavam todos reunidos numa hecatombe perfeita de santos, assim, num sacrifício perfeito. Eles que eles faziam para os deuses, né? Eles viram então a mensagem que foi lida lá pelo Calcas, né? Vamos ver aqui. Lá por detrás do altar se alteia e salta o plátano. Plátano é uma árvore. Filhotes de pardal tiritam sob as folhas. 8 mais a mãe 9, que engendrara a todos, que dera luz a todos. A mãe dos filhotinhos, né, dos pardais, deu a luz, então 8 pardais com mais a mãe 9. Lá o dragão os devora, alheio às suas queixas, enquanto a mãe, circunvoando, os deplorava. Pela asa acolheu de um só bote a serpente, devorados assim os filhotes e a mãe. Um signo memorável fez o deus do drago. Pedra em pedra os tornou Zeus de mente sinuosa. E nós, admirando imóveis esse feito, deuses a suscitar monstros nas hecatombes. Então ali nas fumaças do sacrifício saíam monstros, né, as mensagens ali, dragões. Calcas profetizou álgore do divino. Então foi o que aquele adivinho lá, o Calcas, falou, né? Entre aspas. Emudecer, por que aqueus longos cabelos? Zeus astuto nos manda o mega monstro, signo de evento tardio, tardo no perfazer-se, na glória e morredouro. O drago devorou 8 filhotes, 9 mortes mais a mãe, que os engendrou assim, também por um novênio, lutaremos. Pois, completado o decênio, há de ser dos aqueus Troia de belas ruas. Então, a interpretação que o Calcas fez daqueles sinais na hecatombe eram que foram 8 pardais mais a mãe 9, que foi devorada ali pela serpente,
Então eles ficariam, também ficariam 9 anos lá, né, na guerra. Então no 9º ano é que, ou no 10º ano é que eles, enfim, conseguiriam a vitória. O Álgore falou, tudo parece conforme. Aqui fiquemos, pois, aqueus de belas Nêmides, até que Troia caia. Em grandes gritos rompem os gregos e ao redor das naves retumbaram, aplaudindo Odisseu que falara o divino. Então esse era Odisseu falando. Então Néstor se ergueu, doma Corsés Gerênio mais velho, né? Néstor falando, ó deuses, falais feito meninos, de guerra ingênuos pareceis nada saber, os pactos, as promessas juradas, aonde irão parar? Ao fogo as decisões, os desígnios dos homens, as libações sem mescla, os apertos de mão. Ei-nos aqui brigando com palavras, sem saber depois de tanto tempo que medidas, tomar mais tu Atreide sempre decidido, guia os aqueus à dura luta que se danem. Aqueles, 1 ou 2, que nutrem o projeto, jamais terão sucesso de voltar a Argos, sem antes comprovar se é falsa ou verdadeira a promessa do Deus que porta o escudo Zeus. Pois, agora vos digo, plenipoderoso, filho de Cronos Zeus, Deus deu um sinal de sim. Quando morte e má sorte a Troia transportando, subíamos as naves rápidos singrantes, relâmpagos à destra, luz de bom agouro. Ninguém pensa em retorno antes de ter na cama a mulher de um troiano, o rapto e o amargor de Helena se vingando, mas se alguém insiste, obsesso de retorno, então suba ao convés. Da nave escura a morte a alcançará primeiro, e tu, medita bem, príncipe, e os bons conselhos de outros sabe escutar. Os meus não os rejeiteis. Por tribo e por família os homens, Agamenon, dividirás, que a tribo ajude como a família a família. Isso feito, e seguindo-te, os gregos, saberás que chefes de guerreiros vacilam quais são bravos cada um por si, lutando. Saberás se é mal querer dos deuses ou a moleza inútil dos homens que te tolhe. O Supremo Agamenon respondeu dizendo, então aqui o Néstor está falando que para continuar, né, na guerra lá, que ninguém vai voltar sem antes ter tido uma mulher de Troia na cama e sem raptar as riquezas do Príamo. Ele fala então ele incita a continuar a guerra. E aí Agamenon vai dizer então, ancião no discursar não supera sempre os gregos, que me dessem Zeus Pai, Apolo e a deusa Atena, iguais 10 conselheiros entre o povo aqueu. De pronto cairia a cidade de Príamo, em nossas mãos pilhada, rasa, arruinada. Mas o filho de Cronos, Zeus, que porta o escudo, afligiu-me com vãs querelas e contendas. Aquiles e eu, de fato, os dois enraivecidos, por uma escrava mutuamente nos ferimos. Eu comecei, porém, se todos nos unirmos, Troia nem por um átimo terá descanso. A comer, pois, depois ao deus da guerra, Ares. Bem aguçada a lança, bem cingido o escudo, bem nutridos os rápidos corcéis, os carros bem vistos e revistos para dar combate, sob o lutuoso arbítrio de Ares, todo um dia, nem pausa nem descanso, um instante que seja, até que a noite aplaque o ardor dos combatentes. Suor no talabarte atado ao escudo côncavo que o tórax protege ao exausto lanceiro, suor no corcel preso ao carro que rebrilha. E aquele que eu surpreenda longe de combate, querendo resguardar-se junto às naves curvas, este não fugirá dos cães e dos abutres. Então, ele falou, né? Também, vamos para a guerra, vamos ali fazer uma revisão nos uniformes, nos carros de guerra, nas armas, até tudo bem afiado, bem amolado, bem visto e revisto, lustrado. Então ele fala isso, para que eles passem um dia inteiro lutando e que ninguém volte para casa antes de terminar o dia de luta, né? Que ninguém volte para o seu barco antes de terminar a luta, a batalha. Falou e o clamoroso brado dos aqueus, como onda reboou, que bate em alto escolho, quando no promontório sopra noto, ali, onde, ao sabor dos ventos, sempre o mar ressoa. Então, ele no promontório, ali num monte, ali, né, numa parte mais alta, sopra o noto, vento sul.
Levantando-se, correm para as naus dispersos, nas tendas esfumaça o fogo da comida. E roga a um deus, a outro aquele, aos sempiternos, todos temendo a morte e a Ares, sacrificam. Agamenon também, o rei faz oferenda. Um touro de 5 anos, gordo, a Zeus potente. Então eles vão ali fazer as oferendas para os deuses, né, os holocaustos, e fazer ali um churrasco. Convida ao sacrifício os panaqueus, os velhos chefes de toda a Grécia. Desde logo, Néstor, o rei Idomeneu, que é rei de Creta, os Ajases, o filho de Tideu, que é Diomedes. Odisseu, na argúcia, par de Zeus, o sexto. Menelau, brado estentório, veio por conta própria, vendo o irmão atribulado. Rodeando o boi, nas mãos levavam sacra farinha. Agamenon, o rei, no meio deles roga: grande Zeus, todo glória, nuvem escuro, pai etéreo, que o sol não te ponha as turvas trevas. Parem até que eu tenha posto abaixo o passo do rei Príamo e ateado fogo aos seus portais, rasgando o bronze e a couraça de Héctor, e arrojado a poeira muitos de seus homens, cara no chão, de bruços, mastigando terra. O passo do rei Príamo é o palácio, né? O palácio do rei Príamo. Falou, mas Zeus não atendeu de pronto. Aceito o sacrifício, novas penas reservou-lhe. Então, depois de orar e espalhar farinha, destroncam e degolam bois, esfolam touros, coxas cortam e apartam, cobrem-nas de graxa. Dupla camada e lançam talhos cruz por cima. Em lenha desfolhada vão queimando as carnes. Suspendem sobre o fogo de Hefestos as vísceras. E as tostam, mordem coxas, provam dessas vísceras. O que resta retalham, enfiam no espeto, assam peritamente e vão tirando os nacos. Trabalho concluído, está pronto o banquete. Banqueteiam-se então, cada qual a seu gosto, do comer, do beber, saciada enfim a gana. Néstor toma Corcés o gerênio, a todos fala. Então eles estão ali fazendo o churrasco deles, comendo ali com farinha, colocando no espeto, tudo mais, matando a fome. Fala Néstor. Glorioso Atreide, rei dos homens, Agamenon, chega de discussão e basta de delongas. É hora de cumprir o que um deus nos comete, que aos aqueus bronze a veste, que os arautos convoquem. Então, chega de enrolação, manda os arautos lá convocar o povo para começar essa guerra aí, né? Voz heráldia reunindo o povo junto às naus. E nós, ao vasto exército, corramos juntos, espertando o mais pronto, Ares e seus ardores. Falou e obedeceu Agamenon rei. Pronto manda os arautos, timbre ressoantes, chamar com voz heráldia os aqueus para a guerra. Os de longos cabelos, rápido, se ajuntam. Da progênie de Zeus, os reis postam-se em torno do Atreide, organizando as tropas. Em seu meio, Atena, olhos azuis, portadora do escudo, imperecível sempre eterno, do qual pende um cento de torçais de ouro maciço, vale cada qual 100 bois. Fúlgida lança-se aos gregos, incita-lhes a marcha, excita o coração dos homens a refrega, ao combate sem trégua. A guerra, então, parece um amavio mais doce do que voltar à pátria em côncavos navios. Então, eles mesmos se arrumam ali para a guerra, e vai também a Atena dar um tempero ali a mais, né? Uma vontade a mais. Então, eles vão com tanta vontade que ir para a guerra parece ser mais atraente do que voltar para casa. Como fogo voraz devora uma floresta imensa, incendiando o pico da montanha, e as labaredas longe vão resplandecendo, assim circumbrilhando vai divino brônzeo, pelo ar subindo aos céus, o fulgor dos que avançam. Como aos bandos, revoando gansos grous de cisnes, pescoço longo no ásio, onde o caistro corre, caistro é um rio, caistro corre, é um rio. Pousam aqui e ali, espanejando as asas, aos gritos que no campo agudo repercutem. Assim, aos bandos fora das tendas e naus, sobre os planos escamandrio é rio também.
as tropas se espalhavam e o solo sob os pés de corcéis e de homens atroava. Como folhas e flores às margens primaveris do rio, detinham-se aos milhares. Moscas aos bandos, na estação florida, acodem ao redil do pastor, voejando quando o leite corre nas talhas. Os aqueus, longos cabelos, no plano assim se apresentam a destruir troianos. Bom, continuamos no próximo vídeo, tá? Para não ficar muito longo. Já vou avisando que daqui para frente vai começar assim a apresentação dos exércitos, né? Então vai ser tanto que esse canto ele chama Nomes e Navios, porque vai ali então se formar todo o exército que vai para a guerra, então vai apresentar rei tal, com não sei quantos soldados, com não sei quantos navios, outro rei tal, da ilha tal, com mais tantos navios. Então vai ficar um pouco, não digo enfadonho, mas vai ficar um pouco repetitivo um trecho que a gente vai ter na sequência, porque vai ser essa questão de apresentação dos exércitos, tá bom? Então, nos vemos daqui a pouco no próximo vídeo.